Olá, hoje vamos falar um pouco sobre os conceitos e a evolução da gestão da produção e operações. O que é a administração da produção e operações ou gestão da produção e operações? Ela é a área que determina o modo como as organizações produzem bens e serviços. A administração de operações, ela ocupa-se da atividade de gerenciamento estratégico de recursos escassos. Esses recursos são recursos humanos, tecnológicos, informacionais e outros. Ela ocupa-se também de sua interação, da interação dos recursos e dos processos que produzem e entregam bens, ou seja, os produtos físicos e serviços. Tudo isso visando atender às necessidades e ou desejos dos clientes quanto a qualidade, tempo e custo. Ela é a área que determina o modo como as organizações e empresas produzem bens e serviços, como a gente já falou. Então, tudo que usamos passam por processos de produção, sejam roupas, sejam alimentos, seja um serviço médico, seja uma universidade. Tudo isso consiste na produção, seja de um bem, seja de um serviço. E ele chega a vocês graças aos gerentes da produção, que nem sempre são chamados gerentes da produção. Eles podem receber outros nomes também. E são eles que planejam e organizam a produção em vários aspectos, sobre na engenharia do produto, na gestão da manutenção, apontamentos da produção, o que terceirizar, o que não terceirizar, uma gestão dos processos produtivos, da capacidade, das demandas e das ordens de produção. E como se deu a evolução da gestão da produção e operações? Então, as grandes obras realizadas em tempos passados na humanidade, eles possivelmente, né, provavelmente, é o que dizem os livros, eles são os primeiros tipos de processo produtivo que requeriram técnicas gerenciais para suas operações. Então, a gente está vendo aqui sempre, no exemplo aqui da rede de estradas no Império Romano, um conjunto de pessoas, vários recursos. Então, a coordenação disso precisou de uma gestão. A construção da pirâmide é um outro exemplo de grandes obras e a muralha da China. Então, esses momentos passados, eles exigiram aí alguma coordenação para que eles pudessem ser concluídos da melhor maneira possível, considerando a época, claro. Mas, do ponto de vista da oficial ou científico da gestão, a Revolução Industrial é o grande marco que fez evoluir esses conceitos. A revolução da gestão da produção se deu em 6 momentos. Primeiro foi a Revolução Industrial. A segunda, pesquisa por tentativas de erros e acertos. Um terceiro momento, a consolidação da ciência da administração. Um quarto momento, a abordagem quantitativa. Um quinto momento, qualidade e excelência organizacional. E no sexto momento, a abordagem da cadeia de suprimentos. Falando um pouquinho de cada uma delas, a gente teve que, na primeira Revolução Industrial, alguns personagens que trouxeram aí algumas inovações, alguns pensamentos, algumas novas ideias que geraram o desenvolvimento da gestão da produção. Então a gente tem aqui primeiro James Hargreaves, que inventou a primeira máquina de fiar, Adam Smith, que introduziu uma nova doutrina econômica, James Watt, ele desenvolveu o aperfeiçoamento do motor a vapor, L. Whitney, ele criou o conceito da utilização de peças intercambiáveis. O que são peças intercambiáveis? Seriam peças com medidas padrão que podem ser utilizadas em vários equipamentos, desde que usem também peças padrão, que é o que a gente tem hoje, né? A gente consegue encontrar parafusos em determinadas medidas que cabem quase em qualquer peça, desde que use aquela mesma peça, né? Aquela mesma dimensão. Charles Babbage, que criou a primeira calculadora mecânica. Na segunda Revolução Industrial, a gente teve outros personagens. O Bessemer, ele desenvolveu o processo de fabricação do aço industrial. O Daimler, ele aperfeiçoou o motor a combustão, que é o motor que a gente conhece hoje, né? Que é utilizado nos carros, inclusive.
E o Carl Benz e o Daimler inventaram o automóvel. No segundo momento, desenvolvimento e pesquisas por tentativas, erros e acertos, a gente tem alguns personagens famosos da administração. Então a gente tem o Taylor, ele desenvolveu a escola da administração científica. O trabalho começou a ser estudado de forma científica, com base em ciência, em métodos científicos. O casal Frank e Lillian Gilbreth, eles desenvolveram o estudo de tempos e movimentos e também trabalharam um pouco com a psicologia industrial. O estudo de tempos e movimentos está ligado à cronometragem e análise dos movimentos para a gente ter um menos esforço físico, conseguir ser mais produtivo. E a psicologia industrial, ele foi observar ali quais eram os fatores que alteravam o comportamento dos trabalhadores. Henry Gantt, ele criou um gráfico chamado gráfico de Gantt, muito utilizado na gestão de projetos. Henry Ford, ele criou a primeira linha de montagem móvel, que é a linha de automóvel, né? Ford, ele vem da marca Ford automotiva. E Fayol, ele desenvolveu a escola clássica da administração, que definiu aí as atividades da administração, as atividades fundamentais. No terceiro momento aí, onde as ciências da administração foram consolidadas, a gente tem personagens como Elton Mayo, que ele trouxe uma visão diferente da gestão, que foi uma visão comportamental, onde não só o trabalho precisa ser melhorado, assim como a análise do comportamento das pessoas. O Walter Schulhart, ele desenvolveu o controle de estatística da qualidade, ferramentas de estatísticas. E o Tippett também trouxe aí uma técnica estatística que é chamada técnica de amostragem do trabalho. Então ele utilizava a técnica da amostragem, que seria uma técnica estatística, onde ele conseguia avaliar o trabalho sem ter que olhar todos os trabalhadores. Na abordagem quantitativa, a gente tem personagens como o Blackett, desenvolveu a pesquisa operacional, que é o desenvolvimento da matemática dentro da gestão da produção e de outras áreas, como logística também. Na década de 50, foi desenvolvida a administração de projetos. Duas ferramentas aqui são muito importantes, que são o PERT e o CPM. Então, eles são ferramentas utilizadas na gestão de projetos. O Dantzig desenvolveu a programação linear com a criação do método Simplex, que é um método matemático que ajuda a tomar algumas decisões com base em números. Tivemos também o desenvolvimento da ergonomia, que é o estudo do homem, da relação entre homem e trabalho, o que é que seria mais confortável para o homem. Então a gente veria aí condições de iluminação, de temperatura, postura, carga máxima que a pessoa pode carregar. Então está muito ligado à segurança do trabalho. E o Lawrence Miles, ele desenvolveu um princípio, que é uma ferramenta também, da engenharia de valor. No momento 5 aqui, de qualidade e excelência organizacional, entra aí a área de gestão da qualidade, onde tivemos gurus da qualidade, cada um dando uma ênfase diferente. Qualidade no produto, qualidade no processo. Então, várias formas de identificar a qualidade e também várias ferramentas da qualidade. Tivemos um personagem também chamado Taishi Ono, que ajudou a desenvolver aí o sistema Toyota de produção, que a gente conhece como Toyotismo, e a gente também pode associar aí com o Just in Time. O Joseph Orlick desenvolveu o MRP, que é uma ferramenta que a gente até vai ver aqui na disciplina, de forma bem simples, que ele tem um foco aí no planejamento das necessidades materiais. Ou seja, com base em um produto, a gente até comentou isso na aula presencial, com base no produto, ele cria a árvore de peças que esse produto precisa para ser fabricado. Então ele define aí quais os materiais que são necessários para produzir determinado produto. O Skinner desenvolveu aqui uma ênfase na estratégia de operações. As operações pararam de ser uma coisa só operacional e tornaram-se uma área importante na estratégia da organização.
E a ISO, né, que é a Organização Internacional da Normalização, eles trouxeram aí as normas que permitiram a padronização do sistema de gestão. Então, com isso, trazer mais qualidade ao processo e ao produto. O momento 6, ele tem a visão aí da cadeia de suprimentos. Então, a cadeia de suprimentos está muito ligada à logística e está ligada a toda a relação, desde a matéria-prima até o produto acabado, né? Existente entre as organizações. Então, foram criadas ferramentas como o VMI, que é o estoque gerenciado pelo fornecedor. Então, a gente passa a responsabilidade desse estoque para o fornecedor. O movimento SR, que é o de resposta rápida ao cliente. O CPFR, que está relacionado com planejamento, previsões e reabastecimento colaborativos, ou seja, todo esse processo de planejamento, previsão de demanda, reabastecimento é feito em conversa com todos os participantes, fornecedores e clientes. E a criação do e-business, que é bem recente, né, 98, ou seja, que aqui é o comércio eletrônico. Então, antes da gente entrar definitivamente na área de gestão da produção, a gente precisa apresentar alguns conceitos. O primeiro é, o que é uma organização? Então, uma organização, ela é um sistema. Mas o que é um sistema? Um sistema é um conjunto de partes integradas com o mesmo objetivo. Partes, a gente considera aqui os vários elementos que consistem ou que compõem o sistema. Então, a gente vai ter aí pessoas, recursos, setores, atividades dos mais variados tipos. Elas precisam trabalhar integradas, elas se comunicam, elas são interdependentes para que o sistema funcione. E todos eles trabalham de forma integrada com o mesmo objetivo. Então, se houver uma diferença de objetivo em alguma dessas partes, o sistema não vai conseguir funcionar da forma adequada. E o que é que isso tem a ver com produção? Toda organização é composta por funções ou partes. Então a gente pode dizer assim que toda organização ela tem setores, e os setores trabalham todos em prol da organização. Então aqui tem algumas funções, exemplos, né? Então a gente tem função, desenvolvimento de produto, engenharia, contabilidade, RH, e essas aqui marcadas nessa área amarela, elas seriam as funções principais. E dentre elas a gente tem aqui a função produção, tá? O que é a função produção? Ela é a função responsável por satisfazer as solicitações dos consumidores por meio da produção e entrega de produtos e serviços. Na organização, representa a reunião de recursos destinados à produção de bens e ou serviços. Qualquer organização possui uma função produção porque produz algum tipo de bem ou serviço, mas nem todos os tipos de organização necessariamente denominam a função produção por esse nome. Quando a gente fala de produção, geralmente a gente lembra assim de fábrica. E não necessariamente precisa ser fábrica para produzir. Então, por exemplo, uma empresa que faz transporte de materiais. A função produção dela é transportar materiais. Talvez o responsável por aquele setor não se chame gerente da produção e o setor não se chame produção. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. Provedor de serviços de internet tem como função produção, manter equipamentos, programas e informação e implantar novos links e serviços. Uma cadeia de fast food, sua função produção tem como objetivo o quê? Fazer hambúrgueres, pizzas, vai depender da cadeia de fast food. Servir aos clientes, fazer a limpeza do espaço e manter os equipamentos funcionando. E os fabricantes de móveis têm como objetivo fazer peças e montar os móveis. Assim, se qualquer operação produz bens ou serviços, ou um misto dos dois, isso quer dizer que isso é feito por meio de um processo de transformação. Como assim, né, professor? Como assim um processo de transformação? Todo processo de transformação tem como resultado aqui a entrega de produtos e serviços. Só que para fazer a entrega de produtos e serviços, a gente precisa de recursos de entrada dos mais variados tipos, seja matéria-prima, seja equipamentos, sejam pessoas, seja espaço.
Esses recursos integrados geram ou fazem acontecer o processo de transformação e daí só assim conseguimos o produto ou o serviço. Então aqui a gente tem alguns exemplos de tipos de empresa e sua divisão aqui entre recursos de entrada, processo de transformação e saída. Uma empresa de linha aérea, por exemplo, ela tem como recursos de entrada avião, pilotos e equipe de bordo, equipe de terra, passageiros e carga. Seu processo de transformação, a sua função produção, vai fazer o quê? Transportar passageiros e carga pelo mundo. E o produto e o serviço que é entregue no final são os passageiros e cargas transportados. Uma loja de departamento, ela tem como recurso de entrada os produtos, a venda, a equipe de vendas, os registros que estão no computador e os clientes. Como processo de transformação, ele tem os bens dispostos, prateleiras, estantes, atividades como fornecer conselhos de compras e vender os bens também é uma atividade. Como resultado, como produto ou serviço, tem consumidores e produtos juntos, ou seja, a gente tem a transferência de posse do material que antes era da loja e que passou para o cliente. Um fabricante de comida gelada, por exemplo, tem comida fresca, operadores, equipamento de processamento de alimento e congeladores como recursos de entrada. Com o processo de transformação, preparação da comida, congelamento da comida e como resultado vai ter a comida congelada. Então, apresentados esses conceitos iniciais, na próxima aula apresentaremos aqui os detalhes de um sistema de produção. Esse conteúdo inicial você vai conseguir encontrar nos livros de Administração da Produção do Slack e Chamber Johnston, capítulo 1, do Henrique do Correia, também no capítulo 1, e do Peinado e Gramel, também no capítulo 1.